Finalmente, eu comprei um iPad. Antes eu usava um display interativo, que eu vou deixar aqui na tela qual era, mas o meu trabalho era muito mais voltado para o design e não tanto para a arte como é hoje. E o aplicativo mais queridinho é o Procreate. Então hoje eu vou te ensinar o básico de tudo que você precisa saber para começar a usar esse aplicativo e conseguir criar qualquer ilustração. Então, vamos lá! A primeira coisa que você vai precisar fazer é baixar o aplicativo. Então vai lá no App Store e procura por ele. A coisa mais chatinha é que ele só está disponível em dispositivos da Apple. Então você não vai conseguir se você não tiver um iPhone ou um iPad. E a outra coisa é que sim, ele é pago. Mas você só vai precisar pagar uma vez e conseguir usar sempre. Não vai ficar precisando pagar todos os meses. Essa é a carinha do aplicativo, então aqui na tela inicial já vai ficar disponível todos os seus projetos. Caso você não tenha, ele vai estar disponível ali umas 3 ou 4 ilustrações, que são essas últimas do próprio programa mesmo. Aqui nessa barrinha de cima você vai conseguir selecionar um arquivo para excluir, mudar de posição ou exportar. Você vai conseguir importar um arquivo, adicionar uma foto ou criar do zero mesmo. Eu vou selecionar um arquivo, uma arte disponível deles mesmo, para a gente ver o básico das ferramentas que tem disponível. E depois a gente vai criar uma ilustração juntos, para você ver na prática o básico que você precisa saber para começar a desenhar. Então tem disponível essa barra superior e a lateral com todas as ferramentas que você vai precisar usar. A primeira é a barrinha de ações, que você vai ter o adicionar, que você pode inserir um arquivo, uma foto, tirar uma foto, copiar, colar. Nós não vamos nos aprofundar tanto em cada item, porque a ideia do vídeo é mostrar o básico para você começar mesmo. Depois eu posso explicar cada item separado, se vocês quiserem. Aí temos o segundo ícone, que é o de tela, que você pode adicionar um guia de desenho, você pode virar, ver mais informações da tela em si que você configurou. Aí no compartilhar, você pode salvar o arquivo ou compartilhar com outras pessoas. Essa parte de vídeo é muito legal porque conforme você vai criando, ele vai gravando as suas ações. Então, depois você tem um time-lapse de tudo que você fez. Aí tem a parte de ajustes, que você consegue configurar algumas coisas do aplicativo. Eu vou mostrar duas coisas que podem ser úteis nesse primeiro momento, que é ativar ou não a pintura com o dedo. Eu dei um exemplo de como ele vem, então você consegue relar na tela e ele vai pintar. Mas pode ser que atrapalhe, porque conforme você vai estar desenhando, às vezes a palma da sua mão encosta e ela vai acabar pintando uma parte que você não queira. Então, para mudar isso, você vai ali nos controles de gestos e deixa desativada essa parte de ativar pintura com o dedo. Que aí você vai poder relar na tela e ela não vai pintar. Outra coisa também é a interface, você pode deixar ali as barrinhas no claro ou no escuro. Eu prefiro deixar no escuro, mas aí é de gosto. E também, se você é canhoto, você pode mudar essa barrinha lateral. Ela vem ao contrário, mas como eu sou canhota, eu deixo ela daquele lado. Tem o ícone também de ajuda, caso você queira ver um manual ou alguma coisa mais específica do programa. E depois essas 3 próximas bolinhas, você vai usar na prática. Então, você consegue fazer algumas modificações de equilíbrio de cor, curva, desfoque, acrescentar alguns ruídos, alguns efeitos na sua tela. Aí temos a seleção, o objeto de selecionar algo na imagem, né? E a seleção da imagem em si. Nessa outra barrinha do canto, a gente tem as configurações dos pincéis. Então, o primeiro é o ícone do pincel. E ele já vem todos esses pincéis, tirando esses 2 primeiros, que eu baixei depois. Todos os outros já vêm no programa, então isso é muito legal. Tem pincel que imita lápis, tem pincel que imita tinta, aquarela, guache, tem várias coisas legais. Tem o ícone de mesclar também, que ele vai juntar as cores, né? Como se você realmente tivesse pego o seu dedo e esfumaçado ali aquela região. Além disso, temos o ícone da borracha, das camadas e das cores também. A pintura digital você pode fazer em camadas. Então, por exemplo, aqui eu tô apagando uma parte e ele ficou branco, porque a camada que tá essa pintura é uma única camada. Então, a hora que eu apago, ela vai aparecer o que tá embaixo, que é uma tela branca. Então, por exemplo, eu quero fazer um desenho em camadas separadas. E aí, eu tô fazendo um risco só para vocês verem como que funciona isso na prática. Aí, a hora que eu for apagar,
eu tô apagando a camada de cima, que é o risco, e não a de baixo, que tá o meu desenho. Isso, pra quem tá começando no digital, é muito importante, porque você vai ter que destrinchar o seu desenho em várias camadas, porque diferente do papel que você pinta e você não consegue mexer, aí você vai conseguir mexer em tudo. Então, eu quero mudar a cor só do fundo. Você vai lá na camada que você fez o fundo e você altera. Essa bolinha ali no canto é nossa paleta de cores, então você consegue escolher uma cor. Ou se você for ali na barra lateral, no meio, você consegue selecionar uma cor específica que tá no seu desenho. E essa barra lateral você consegue alterar o tamanho na barrinha de cima e na de baixo você muda a opacidade do pincel. E outra coisa muito legal é que você consegue alterar toda a configuração do pincel. Aqui é mais para quem vai criar um novo pincel, mas tem algumas coisas que a gente consegue modificar que vai ajudar e facilitar muito na hora da pintura. Então, por exemplo, você vai lá no seu pincel e clica em cima, e ele vai abrir essa barra de várias configurações. Nessa parte de estabilidade, eu vou deixar zerado para vocês verem a diferença. Então, na hora que vocês forem pintar, às vezes você treme um pouquinho a mão, então ele vai pegar todo esse movimento. Aí, se você deixa em 100%, ele vai deixar mais harmônico. Então, se você fizer uma curva, ele vai fazer a curva certinha, ele vai tirar aquela tremedeira. Então, agora vamos ver na prática como tudo isso funciona. Eu vou voltar ali na minha galeria e criar um documento novo. Eu vou pegar o padrão ali do tamanho da tela. E eu pensei em algum personagem do Bob Esponja. Então, eu vou lá no navegador, vou procurar o personagem mais simplesinho. Esse ali do Patrick parece bem fácil de fazer. Então, eu venho, clico em cima e copio esse desenho. E aí, a gente vai colar esse desenho lá no programa. Então, a gente vai ali na nossa barra de ações, na parte de adicionar. Lá no último tem colar. E aí, é só você colar o desenho que você copiou ali do navegador. E aí, você pode aumentar e posicionar o desenho onde você quiser. Eu vou deixar ele aqui do ladinho porque ele vai ser a nossa referência. Eu vou escolher o pincel para fazer um rascunho primeiro. Então, eu escolhi um 6B mesmo, porque ele imita um lápis e eu já tô acostumada quando faço os rascunhos no papel. E uma dica muito legal é que se você clicar com os 2 dedos juntos, ela vai voltar como se você não tivesse feito aquela ação. Então, ela vai retornar para a sua ação anterior. Esse pincel estava configurado com estabilidade. E como é um rascunho, eu quero que meu traço seja mais solto. Então, a gente vai lá naquela configuração que eu já mostrei antes. E eu deixo quase zerada essa parte de estabilidade. Aí eu consigo fazer um traço muito mais solto. E aí, eu já começo fazendo o meu rascunho. E finalizando ele, eu vou mostrar ali 2 ferramentas. A primeira é de seleção, então eu clico e vou selecionar toda a minha camada do rascunho. E eu consigo mover, aumentar. E tem uma parte muito legal que é o distorcer, que eu consigo mexer no desenho inteiro. Posso deixar ele mais gordinho, mais comprido, aumentar um pouco aquela parte ali da barriga que eu deixei mais curtinha. E depois tem também a parte de seleção. Eu posso escolher uma parte específica do desenho e alterar, mover para um lado, para o outro, rodar, deixar mais certinho onde eu quero posicionar. Depois que eu já tenho o meu rascunho pronto, eu vou fazer o desenho propriamente dito. Então, eu vou ali na minha camada, lembra que eu falei que a gente tem que pensar como se fosse camadas? E vou criar uma nova. Essa camada que eu fiz o rascunho, eu vou diminuir a opacidade, porque eu quero fazer o meu desenho original usando esse rascunho como base. E aí, eu volto para a camada de cima, que está vazia, para iniciar a minha outra etapa do desenho. E aí, eu vou escolher um novo pincel para o meu desenho final. Eu quero um pincel um pouco mais durinho, não tão com efeito de lápis, mas ainda com um pouco de textura. Depois que eu escolhi o pincel, eu vou selecionar a cor. Eu quero deixar a mesma cor, então eu pressiono o dedo ali onde está a cor que eu quero, e aí ele já vai trocar na minha paleta na cor certinha. Ali na barra lateral, eu vou configurando o tamanho certo, então você pode ver que esse primeiro ficou muito grosso, aí eu vou diminuindo até acertar a espessura certinha que eu quero esse contorno. Esse pincel estava configurado para não ter estabilidade. E como é o meu desenho final, eu quero que ele fique o traço bem certinho mesmo, então eu deixo ali quase em 100%. Outra coisa muito legal também é que quando você termina de preencher, você não precisa pintar manualmente. Se essa forma estiver fechadinha, é só você ir lá na sua paleta de cores, clica e arrasta a cor que você quer até essa forma, e ela já vai preencher inteira. Os bracinhos eu quero fazer em uma outra camada para deixar eles separados. Então, eu vou lá nas camadas, clico no maisinho para criar uma nova camada e faço os meus braços. Eu deixei esse bracinho aberto para vocês verem a hora que eu for preencher, se a camada não tiver fechada, o que acontece.
Ele vai preencher a folha inteira, mas como eu quero que fique esses risquinhos fora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma camada do corpinho e eu vou fazer os meus bracinhos ali mesmo. Como eu vou usar uma camada que já tem preenchimento, a hora que eu fizer, mesmo ele deixando ele aberto, ele já tem esse risco ali como barreira, que é da mesma camada, por isso que ele vai preencher. Tá, mas como que eu vou tirar esse risco que ficou ali? Se eu for em apagar, eu vou apagar essa camada, como eu fiz tudo na mesma camada, ele vai ficar branco. Então, uma alternativa é, eu posso pegar o pincel com a mesma cor e pintar por cima. Tá, eu já tenho meu corpinho pronto, agora eu vou criar uma nova camada, porque eu quero os olhos separados. Então, eu vou lá, seleciono o preto para fazer o contorno. E aqui vai uma dica bem legal também. Se você fizer a bolinha e na hora que você for fechar, você segurar, ele vai deixar essa bolinha certinha. E se você clicar com o dedo, ele vai deixar essa bolinha redonda. Eu não quero ela redonda, mas eu quero ela certinha, então eu seguro ali no final. E se eu seguro ela e movo um pouquinho pra cima, pode ver que ela aumenta na proporção certa. Então vamos para a nossa camada de seleção de novo. Nesse caso, você viu que como tem mais coisas dentro da camada, ele vai selecionar tudo. Então eu vou apagar ali pra não me atrapalhar, eu vou escolher um pincel um pouco maior pra ser mais rápido, pra tirar essa parte que eu não quero. E aí eu volto lá, seleciono a camada e eu vou distorcer um pouquinho esse olho porque eu quero ele um pouco mais gordinho. Eu vou apagar também essa parte que saiu fora para conseguir preencher. Outra coisa, a diferença da seleção da camada inteira e daquela ferramentazinha de selecionar. Então eu vou pegar essa bolinha do olho, por exemplo, e vou selecionar só essa parte, não a camada inteira. Você viu que ele selecionou só o que eu preenchi? Se eu fosse na outra ferramenta, ele já ia selecionar o olho inteiro. E aí eu fui nessa ferramenta de copia e cola, porque ele duplicou a minha bolinha do olho que eu selecionei. Só que ele criou uma nova camada, então eu vou lá na minha ferramenta de seleção, mudo ela de lugar, posiciono onde eu quero ir, e vocês vão ver que essa bolinha que eu dupliquei, ela foi criada em uma nova camada. E aí, como que eu faço pra juntar isso? Você pega o dedo, coloca um dedo embaixo e outro em cima e junta com o próprio dedo. Aí as duas camadas, que antes eram duas, né, vai ficar uma só. Aí eu já adiantei um pouquinho e tem outro truque. Ali na boca eu quero fazer a linguinha, só que eu quero fazer olhando minha referência. Porém, a hora que eu dou zoom, a minha referência vai sumir. Então, tem uma ferramenta muito legal. Vai ali nas ações, em tela e clica em referência. Você viu que vai aparecer a minha tela inteira numa telinha pequenininha, só que essa telinha, ela não modifica. Então, eu posso dar um zoom na minha imagem e a minha referência vai ficar ali paradinha do jeito que eu quiser e eu posso movimentar ela e deixar no lugar que eu quiser. Eu fiz a minha boca e a língua em camadas diferentes, mas eu não quero juntar elas e deixar numa mesma camada, eu quero manter elas separadas. Então, eu vou ali, arrasto para o lado as duas, seleciono e clico em agrupar. Ou seja, essas duas camadas elas continuam separadas, mas eu deixo num grupo para não me confundir, eu posso até renomear esse grupo. Seguindo, então, eu vou fazer a parte da bermuda dele. Só que aqui também eu vou fazer algo diferente. Eu vou deixar esse contorno separado e sempre em cima das camadas, para tudo que for dentro não interferir, não passar por cima desse contorno que eu fiz. Então, eu vou duplicar ele, aí eu tenho só o contorno, e aí eu posso preencher a minha camada normalmente, que o contorno vai ficar ali intacto. Então, por exemplo, eu fui fazer ali essas florzinhas e você pode ver que eu tampei o risquinho. Então, é só eu ir ali, pegar a minha camada do contorno e deixar ela por cima. Outra coisa muito legal também é a máscara de recorte. Você cria uma camada, clica nela, vai aparecer ali máscara de recorte, você clica em cima. E aí, ela vai ser vinculada à camada que tá embaixo. Então, por exemplo, nessas florzinhas, eu quero fazer uma textura. A hora que eu aplicar essa textura, pode ver que só ficou preenchido ali dentro da minha flor. Se eu tirar essa camada, ó, ele tá inteira. E é isso, gente. Já está pronta a nossa ilustração. Deixa eu mostrar aquilo do vídeo do time-lapse que eu tinha falado anteriormente. Vai ali nas ações, na parte de vídeo, e clica em time-lapse. E aí você vai ver que tudo que você fez ficou gravado. E ele vai te mostrando passo a passo. Aí você pode exportar isso, salvar, se você quiser usar nas suas redes sociais. Eu acabei não falando a ferramenta ali de esfumar, de mesclar. Então, eu vou dar um exemplo. Eu peguei aqui a camada do corpinho, criei uma máscara e vou aplicar uma sombra com algum pincel aleatório, só para vocês verem como que funciona. Então, eu escolho uma cor um pouco mais escura e faço uma sombra aqui no cantinho. Aqui nesse caso, o pincel ele deixou bem marcado, então você consegue ver onde começa a sombra
e aonde é o desenho preenchido normal. Pega a ferramenta de mesclar, escolhe o pincel mais macio que tiver e vai passando. Você viu que ele vai esfumando ali, juntando a sombra com o corpinho e nem parece que você fez separado. Você vai usar bastante em pinturas mais realistas, que você precisa de bastante sombra. E agora já finalizamos! Você pode aí criar várias ilustrações digitais sem ficar quebrando a cabeça usando um programa novo. Se tiver alguma dúvida ou sugestões, deixa aqui nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, porque isso ajuda muito o canal a crescer.